Antes de o meu coração se partir em 1000 pedaços, houve um momento perfeito. Estávamos no miradouro da Senhora do Monte, com Lisboa aos nossos pés, e ele sussurrou: "Contigo, eu finalmente respiro." Eu acreditei nele, e esse foi o meu maior erro. Esta não é uma história de amor, é a história de como sobreviver quando a pessoa que te prometeu o ar, de repente, te corta o oxigênio. O meu nome é Léo, tenho 25 anos e a minha guitarra é a única coisa que nunca me traiu. A minha vida era a calçada portuguesa de Alfama, onde o cheiro a sardinha assada se misturava com os acordes melancólicos que eu arrancava das cordas. Eu era parte da paisagem, uma trilha sonora viva para os turistas que me atiravam moedas sem nunca olharem realmente para mim. Para eles, eu era apenas um som, um toque de cor local. Mas a minha música era a minha verdade, a única que eu tinha. E foi a minha música que o trouxe até mim. Ele apareceu numa tarde de fim de verão, quando a luz dourada de Lisboa torna tudo mágico e enganador. Chamava-se Miguel. Enquanto a multidão passava, apressada e ruidosa, ele parou. Não disse nada, apenas ficou ali, encostado a uma parede coberta de azulejos gastos, e ouviu. Ouviu não uma, mas 3 canções inteiras. Havia nele uma imobilidade que contrastava com a confusão do bairro, uma calma que parecia pertencer a outro mundo. E pertencia. Quando terminei de tocar, ele aproximou-se. Não tinha a arrogância dos ricos, mas a sua postura, a forma como as palavras saíam polidas da sua boca, denunciavam a sua origem. "Essa canção é sua?" perguntou. A voz era grave, um som que não pertencia àquelas ruelas. Assenti, sentindo o coração a bater um pouco mais depressa. Ninguém nunca perguntava. Pagavam e seguiam. "Fala de uma saudade que ainda não aconteceu", disse ele, e os seus olhos fixaram-se nos meus. Naquele momento eu deixei de ser invisível. Ele não via um músico de rua, via a alma por trás da música. Foi assim que começou. Os nossos encontros eram clandestinos, fragmentos de tempo roubados ao mundo real. O mundo dele era o da Avenida da Liberdade, dos apelidos de família que abriam todas as portas, dos jantares de negócios onde se decidiam futuros. O meu era o das tascas barulhentas, das noites a compor em quartos alugados e do sonho de um dia gravar um disco. Eram universos que não se deveriam cruzar, mas nós desafiámos a gravidade. O nosso primeiro beijo aconteceu numa praia deserta em Cascais, sob um céu estrelado que parecia cúmplice. Foi um beijo desesperado, como se ambos soubéssemos que o nosso tempo era roubado e por isso mais valioso. Com ele eu sentia-me visto, compreendido. Ele dizia que a minha música era a única coisa honesta que ele conhecia. "A minha vida é um projeto, Léo", confessou-me uma noite, enquanto partilhávamos uma garrafa de vinho barato, sentados nas escadarias de um beco. "O projeto do meu pai. A faculdade certa, os amigos certos, a carreira certa. Sou uma peça numa engrenagem que me esmaga todos os dias." Ele olhou para mim e pela primeira vez vi uma fissura na sua fachada perfeita. "Quando estou contigo, a engrenagem para. Eu respiro." Eu tornei-me o seu refúgio, o seu segredo mais bem guardado. Encontrávamo-nos em lugares onde o seu apelido, Almeida, não significava nada. Falávamos durante horas. Ele absorvia as minhas histórias sobre a vida em Alfama, e eu ouvia os seus desabafos sobre a solidão dourada da sua existência. Apaixonei-me não pelo herdeiro que o mundo via, mas pelo homem que se escondia por trás dele, o homem que só existia quando estava comigo. Mas a clandestinidade tem um preço. Comecei a notar os pequenos sinais, a forma como ele nunca me dava a mão em público, os telefonemas que ele nunca atendia à minha frente, as mensagens trocadas à meio da noite, sempre com a certeza de que ninguém podia ver. Eu era um fantasma na sua vida real, uma nota de rodapé que ele lia em segredo. "Temos de ter paciência", pedia ele, quando a minha frustração transbordava. "Eles nunca iriam entender. O meu pai, ele é de outra geração. Mas eu vou encontrar uma maneira, eu prometo." E eu, cego pela intensidade do que sentíamos, acreditava. Acreditava que o nosso amor era uma força da natureza, capaz de derrubar os muros de preconceito e tradição que o aprisionavam. Eu via-o como uma vítima do seu mundo, e a mim como o seu salvador. Que tolo eu era! Não percebi que ele não queria ser salvo. Ele só queria um lugar para se esconder. A tensão crescia a cada dia que passava. O nosso paraíso secreto começava a aparecer-se mais como uma prisão. Eu queria mais do que encontros fugazes e promessas sussurradas no escuro. Queria caminhar ao seu lado à luz do dia. Queria que o mundo soubesse que a minha música mais bonita tinha sido inspirada por ele.
Então, uma noite, depois de uma semana em que mal nos vimos por causa dos seus compromissos familiares, ele apareceu no meu pequeno apartamento com um brilho diferente nos olhos. Um brilho de decisão que me encheu de uma esperança perigosa. Eu quero que venhas comigo, disse ele, a sua voz firme como nunca a tinha ouvido. É a festa de aniversário da empresa do meu pai. Vai lá estar toda a gente, Lisboa inteira. Está na hora deles verem quem me faz feliz. O meu coração parou e depois disparou numa corrida louca. Era isto, o momento que eu tanto esperava. O fim do segredo, a validação. Ele ia finalmente escolher-me, escolher-nos, à frente de todos. A promessa de respirar livremente estava prestes a cumprir-se. Tu tens a certeza? Gaguejei, incrédulo. Ele pegou no meu rosto com as duas mãos, o seu olhar intenso e sério. Nunca tive tanta certeza na minha vida, Léo. Veste a tua melhor camisa. Quero que o mundo te veja como eu te vejo. Naquele instante, todos os meus medos, todas as minhas dúvidas dissolveram-se. Eu vi à nossa frente um futuro onde já não teríamos de nos esconder. Mal sabia eu que ele não me estava a convidar para o seu mundo, estava a levar-me para o local da minha própria execução. A camisa que eu escolhi era a única decente que eu tinha, uma peça de linho azul que guardava para ocasiões que nunca chegavam. Passei-a a ferro 3 vezes, numa tentativa inútil de apagar não só os vincos do tecido, mas também os da minha própria insegurança. Enquanto me arranjava, sentia um nó no estômago, uma mistura de euforia e pânico. Eu ia entrar na fortaleza, no coração do Império Almeida, não como um músico de rua, mas como o homem que Miguel amava. Era um passo gigante sobre um abismo. Ele veio buscar-me num carro escuro e silencioso, que parecia deslizar pelas ruelas de Alfama como uma sombra. Durante o trajeto, ele estava estranhamente quieto. Segurou a minha mão, mas os seus dedos estavam frios, e o seu olhar, fixo na estrada, parecia atravessar o asfalto e perder-se num futuro que eu não conseguia decifrar. Tentei quebrar o silêncio com uma piada, mas as minhas palavras morreram no ar pesado do habitáculo. Estás bem? Perguntei. Só estou nervoso, respondeu ele, forçando um sorriso que não chegou aos olhos. Vai ser uma noite longa. A Quinta dos Almeida, nos arredores de Lisboa, não era uma casa, era uma declaração de poder. Um portão de ferro forjado abriu-se lentamente para dar passagem a um caminho ladeado por árvores centenárias, culminando numa mansão que brilhava sob a luz de centenas de pequenas lâmpadas. Senti-me encolher no banco do carro. Aquele lugar não fora construído para pessoas como eu. Fora construído para engolir pessoas como eu. Ao sairmos do carro, o som suave de um quarteto de cordas e o zumbido de conversas educadas chegaram até nós. Miguel agarrou na minha mão com força, quase como se precisasse de apoio. Lembra-te do que eu disse. Estou contigo. Assenti, tentando absorver a sua coragem. A entrada na mansão foi como mergulhar em água gelada. Dezenas de rostos viraram-se na nossa direção. Rostos polidos, sorrisos calculados, olhos que mediam e avaliavam em frações de segundo. Senti o peso daqueles olhares sobre mim, analisando as minhas roupas, a minha postura, a minha existência naquele espaço sagrado. Miguel, ao meu lado, transformou-se. A sua postura tornou-se mais rígida, o seu sorriso mais contido. Ele estava a vestir a sua armadura. E então, o primeiro golpe. Mal tínhamos entrado no salão principal, a sua mão soltou-se da minha. Foi um gesto subtil, quase imperceptível, mas para mim soou como o estalar de um osso a partir-se. Ele deu um passo à frente, deixando-me ligeiramente para trás, e cumprimentou um casal mais velho com uma familiaridade ensaiada. Eu fiquei ali, suspenso no tempo, tentando entender o que acabara de acontecer. Ele apresentou-me, mas a palavra que usou foi um punhal. Este é o Léo, um músico talentoso que conheci. Um músico. Não o homem que eu amo. Não a pessoa que me faz feliz. Apenas um músico. O casal sorriu-me com uma condescendência fria e rapidamente voltou a sua atenção para Miguel, puxando-o para uma conversa sobre negócios, da qual fui instantaneamente excluído. Fiquei à margem, invisível, a ver o homem que me prometera o mundo a ser engolido pelo seu próprio universo, deixando-me para trás. A noite avançou como um pesadelo em câmara lenta. Miguel movia-se pelo salão com a graciosidade de um ator no seu palco, cumprimentando, sorrindo, apertando mãos. Várias vezes os nossos olhares cruzaram-se por cima das cabeças dos convidados, e no seu eu via um pedido de desculpas, um apelo silencioso por paciência. Mas a paciência estava a esgotar-se, a ser substituída por um frio que começava no estômago e se espalhava por todo o meu corpo.
Eu era um adereço, um ornamento exótico que ele trouxera para a festa, mas que não sabia onde pousar. O momento que selou o meu destino chegou na forma de um homem alto e de ombros largos, com o mesmo rosto de Miguel, mas endurecido por décadas de poder. O seu pai, o patriarca, o rei daquele castelo. Ele aproximou-se, seguido pela sua esposa, uma mulher cuja elegância era tão afiada quanto uma lâmina. Miguel, disse o pai, a sua voz um trovão contido. Os seus olhos passaram por mim como se eu fosse uma mancha na parede, antes de se fixarem no filho. Estávamos à tua espera. Miguel endireitou-se, o seu corpo tenso como uma corda de guitarra demasiado esticada. Pai, mãe, quero apresentar-vos. Ele hesitou por uma fração de segundo, uma eternidade. Eu prendi a respiração, rezando para que ele encontrasse a coragem que me tinha prometido. E foi então que o pai o interrompeu, colocando uma mão pesada no ombro do filho. Não agora. Temos assuntos mais importantes. Ele fez um gesto para o outro lado do salão, onde uma jovem de sorriso radiante conversava com um grupo de pessoas. A Sofia e a família dela chegaram. Vai cumprimentá-los. Ela está ansiosa por te ver. O olhar de Miguel encontrou o meu, e o que eu vi ali quebrou-me. Não era desafio, não era revolta. Era resignação, derrota. Ele tinha feito a sua escolha muito antes daquela noite. Eu era apenas o último a saber. Claro, pai, respondeu ele, a sua voz desprovida de qualquer emoção. Mas o golpe final, o que me destruiria por completo, ainda estava para vir. Enquanto Miguel se afastava para se juntar à sua noiva designada, o seu pai virou-se para mim. Pela primeira vez, ele olhou-me diretamente nos olhos. O seu olhar era gélido, um abismo de desprezo. Não sei que jogo pensa que está a jogar, rapaz, disse ele, a sua voz baixa, mas carregada de uma ameaça inconfundível. Mas acabou. O meu filho tem um futuro, um legado. E nesse futuro não há espaço para distrações. Ele vai casar com a mulher que escolhemos para ele, vai dar-nos netos e vai continuar o nome da família. Você é um erro de percurso, um capricho que termina esta noite. Aconselho-o a desaparecer, pelo seu próprio bem. Cada palavra era um golpe físico. Senti o ar a faltar-me nos pulmões, o chão a desaparecer sob os meus pés. Olhei para o outro lado do salão. Vi Miguel a sorrir para a tal Sofia, a aceitar um copo de champanhe, a inclinar-se para ouvir algo que ela lhe dizia ao ouvido. Ela estava a representar o seu papel na perfeição. E eu não fazia parte do guião. O clímax da farsa aconteceu 1 hora mais tarde. O pai de Miguel subiu a um pequeno palco, pediu a atenção de todos e com um sorriso triunfante ergueu o seu copo. Nesta noite especial, em que celebramos o sucesso da nossa empresa, tenho um anúncio ainda mais feliz a fazer. É com enorme orgulho que anuncio o noivado do meu filho, Miguel, com a adorável Sofia Vilar. A sala explodiu em aplausos. Vi Miguel a subir ao palco, a aceitar a mão de Sofia, a beijá-la na face enquanto os flashes das câmaras disparavam. Ele sorria, o noivo perfeito, o herdeiro exemplar. E durante todo aquele tempo, nem uma única vez ele olhou na minha direção. Era como se eu nunca tivesse existido. Fui apagado da sua vida diante de uma centena de testemunhas. Não sei como saí dali. As minhas pernas moviam-se por instinto, atravessando a multidão sorridente, passando por criados com bandejas de prata, empurrando a porta maciça até sentir o ar frio da noite na minha cara. Caminhei pela longa alameda de acesso, cego pelas lágrimas, surdo a tudo exceto ao som do meu próprio coração a partir-se. O som do paraíso a desmoronar-se, transformando-se num inferno de silêncio e traição. O caminho de volta para casa foi uma mancha desfocada de luzes da cidade e escuridão. Não me lembro de ter apanhado um táxi ou de como paguei. Lembro-me apenas de entrar no meu pequeno apartamento e de a porta se fechar atrás de mim com um som oco e definitivo, como a tampa de um caixão. O silêncio que se instalou não era a ausência de som. Era uma presença física, pesada, que me esmagava os pulmões. Naquela noite eu não chorei. A dor era tão profunda, tão absoluta, que estava para além das lágrimas. Era um estado de choque, uma anestesia da alma. Os dias que se seguiram fundiram-se numa névoa cinzenta e indistinta. O tempo perdeu a sua estrutura. Manhãs, tardes e noites tornaram-se irrelevantes. Eu existia num limbo, aprisionado entre a memória do que tinha sido e a brutalidade do que era agora. A minha guitarra, a minha confidente, a minha extensão, permaneceu encostada à parede, a acumular uma fina camada de pó. Olhar para ela era como olhar para um fantasma.
Cada corda lembrava-me as canções que lhe cantei, as melodias que nasceram da nossa história. Agora, a música era apenas ruído, uma tortura. O telemóvel vibrava incessantemente sobre a mesa. Chamadas perdidas da minha amiga Sofia, mensagens da minha mãe e, no meio de tudo, o nome dele. Miguel. As primeiras mensagens eram curtas, quase burocráticas. Léo, precisamos de falar. Por favor, atende. Depois, tornaram-se mais longas, mais desesperadas. Eu sei que te magoei. Nunca foi a minha intenção. Aquela noite foi um inferno para mim também. O meu pai forçou-me. Tu não entendes a pressão. Por favor, deixa-me explicar. Cada palavra era um insulto. Deixa-me explicar. Explicar o quê? Como se calcula friamente a destruição de uma pessoa? Como se olha nos olhos de alguém e se mente, prometendo um futuro que já se vendeu? Apaguei as mensagens, sem as ler até ao fim, uma a uma, até que finalmente bloqueei o número. Era um ato de autopreservação, a única força que me restava. Cortar a última ligação com o veneno. A solidão tornou-se a minha única companhia. Eu não saía de casa. A comida começou a escassear, mas a fome tinha desaparecido, substituída por um vazio constante no estômago. O mundo lá fora, com os seus sons, as suas cores, a sua indiferença, parecia-me obsceno. Como é que os elétricos continuavam a subir as colinas de Lisboa? Como é que as pessoas ainda riam nas esplanadas? Não viam que o mundo tinha acabado? Num momento de desespero, fiz o que jurei a mim mesmo não fazer. Procurei o seu nome online. As notícias estavam por todo o lado, nas colunas sociais, nos jornais de economia. O noivado do ano, a união das famílias Almeida e Vilar. Havia fotografias, ele e ela, a sorrir. Ele a colocar um anel no dedo dela. Ele a olhar para ela com uma ternura que ele antes reservava para mim. Cada imagem era um novo golpe, um lembrete visual da minha aniquilação. Eu não era uma pessoa. Era um rascunho que ele tinha amassado e atirado para o lixo antes de escrever a versão final da sua vida. Esgotado, física e emocionalmente, tomei a decisão de fugir. Fugi de Lisboa, da cidade que tinha sido o palco do nosso amor e da minha humilhação. Fui para a casa dos meus pais, numa pequena aldeia no Alentejo, onde o tempo passa mais devagar e o silêncio é preenchido pelo som do vento a assobiar pelas planícies. Eu ansiava por um refúgio, por um porto seguro onde pudesse lamber as minhas feridas. Encontrei outra forma de rejeição. A minha mãe recebeu-me com um abraço apertado e um olhar preocupado, mas foi o meu pai que verbalizou o que ambos pensavam. Ele encontrou-me na sala, à noite, a olhar para o nada. Sentou-se na poltrona em frente, o seu rosto endurecido pelo sol e por uma vida de trabalho. Então, acabou? Perguntou ele sem rodeios. Não precisei de explicar o quê. Ele sabia. Eu apenas assenti, incapaz de formar palavras. Ele suspirou, um som pesado, cansado. Eu avisei-te, filho. Avisei-te que este caminho só te traria dor. O mundo não é feito para estas coisas. As pessoas não aceitam. É contra a natureza. Ele fez uma pausa, procurando as palavras. Talvez isto tenha sido o melhor, uma lição dura. Agora podes esquecer estas ideias, arranjar uma vida normal, conhecer uma rapariga, assentar, ser como toda a gente. As suas palavras não foram ditas com maldade, mas com uma ignorância que doía mais do que qualquer insulto. Ele não estava a tentar magoar-me, estava genuinamente a tentar curar-me. Ele via o meu amor como uma doença, uma fase, um desvio que precisava de ser corrigido. A traição de Miguel tinha sido uma punhalada no coração. As palavras do meu pai foram sal na ferida aberta. Ele não estava a rejeitar a minha dor, estava a rejeitar a essência de quem eu era. A pessoa que eu amava tinha-me abandonado, e a minha própria família dizia-me que a razão desse amor era a fonte de todo o mal. Naquela noite percebi a verdadeira profundidade da minha solidão. Não havia refúgio, não havia lugar seguro. O mundo inteiro parecia concordar que eu era o erro. A vergonha, que até então eu tinha conseguido manter à distância, instalou-se. A vergonha de ter acreditado, de ter amado, de ter sido tão ingênuo. A vergonha de ser quem eu era. Voltei para Lisboa no dia seguinte sem me despedir. O meu pequeno apartamento, que antes me parecera uma prisão, agora era o único território que me restava. Se o mundo não me queria, eu também não queria o mundo. Fechei as cortinas, desliguei o telemóvel e deixei-me afundar. A depressão não foi uma onda. Foi uma maré lenta e inexorável que subiu e me submergiu. Os dias eram indistinguíveis. Dormia para escapar,
mas os pesadelos eram piores do que a realidade. Sonhava com o salão de festas, com os rostos a rir, com o silêncio de Miguel. Acordava com o coração a martelar, encharcado em suor frio. Perdi peso. A minha cara no espelho era a de um estranho, com olheiras fundas e um olhar vazio. Eu estava a desaparecer, a tornar-me no fantasma que eles queriam que eu fosse. Uma tarde, a campainha tocou incessantemente. Ignorei, como sempre, mas a insistência era anormal. Eventualmente, ouvi a voz da minha amiga Sofia do outro lado da porta. Leo, eu sei que estás aí. Abre a porta, por favor, ou eu juro que a arrombo. A ameaça era tão ridícula e tão típica dela que um vestígio de emoção, a primeira em semanas, agitou-se dentro de mim. Arrastei-me até à porta e abria. A visão dela foi um choque. O seu rosto, normalmente sorridente, estava contraído de preocupação. Os seus olhos examinaram-me de cima a baixo, e o que ela viu fê-la perder a cor. Ela não disse nada. Apenas entrou, afastou-me gentilmente do caminho e abriu as cortinas. A luz do sol invadiu a sala, dolorosa, revelando a desordem, o pó, o abandono, revelando-me. E então ela simplesmente me abraçou. E nesse abraço, sem palavras, sem julgamentos, eu finalmente desabei. O choro veio, um dilúvio de dor reprimida, de raiva, de desespero. Soluços que rasgavam a minha garganta e me deixavam sem ar. Eu chorei pela traição de Miguel, pela incompreensão do meu pai, pela perda de mim mesmo. Chorei até não ter mais lágrimas, até só restar o eco oco e silencioso de um coração partido. A presença de Sofia na minha vida foi como a de um farol a cortar o nevoeiro denso da minha depressão. Ela não tentou animar-me com frases feitas ou conselhos vazios. Não me disse que o tempo cura tudo ou que havia mais peixe no mar. Em vez disso, ela sentou-se comigo no silêncio da minha desordem e simplesmente esteve lá. Trouxe comida que me forçou a comer, limpou o apartamento enquanto eu olhava para a parede e falou sobre coisas triviais, o seu trabalho, um filme que viu, uma nova loja que abriu no bairro, como se estivesse a tecer uma corda fina para me puxar de volta à superfície, centímetro a centímetro. Não tens de ser forte, Leo, disse ela um dia, enquanto eu remexia num prato de sopa sem vontade. Só tens de sobreviver, a cada minuto, a cada hora e depois a cada dia. É tudo o que te peço. Essa permissão para ser fraco foi paradoxalmente o que me deu a primeira centelha de força. Durante semanas eu tinha lutado contra a dor, tentando negá-la, enterrá-la, mas ela era como uma erva daninha, crescia mais forte na escuridão. A aceitação de que eu estava quebrado, de que a dor era real e válida, foi o primeiro passo para poder fazer algo com ela. Uma noite, muito depois de Sofia ter ido para casa, eu estava sentado na penumbra da sala e o silêncio já não era esmagador, mas sim expectante. Do apartamento ao lado, chegou o som abafado de um disco antigo. Era Amália Rodrigues. A sua voz, uma navalha de saudade e desespero controlado, atravessou as paredes e instalou-se no meu peito. Era uma dor familiar, uma dor que ecoava a minha, mas que tinha sido transformada em algo belo, em arte. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Uma ideia começou a formar-se, não na minha mente, mas nas minhas entranhas. Eu não podia continuar a ser um recipiente passivo para o meu sofrimento. Se não o expelisse, ele iria consumir-me por dentro, apodrecer-me até não sobrar nada. Precisava de lhe dar uma forma, uma voz. Os meus olhos pousaram na guitarra, o objeto que tinha sido a minha maior alegria e se tornara o meu maior tormento. Levantei-me e o simples ato de caminhar até ao canto da sala pareceu uma jornada monumental. As minhas mãos tremiam quando peguei nela. Estava fria, estranha, como se pertencesse a outra pessoa, a outra vida. Sentei-me e coloquei-a no meu colo. Os meus dedos, enferrujados pela inatividade, pousaram hesitantemente sobre as cordas. O primeiro acorde que toquei foi dissonante, feio. O som arranhou os meus ouvidos e fez-me estremecer. A minha primeira reação foi parar, abandonar a ideia. Era demasiado doloroso, mas a voz de Amália ainda ecoava na minha cabeça, uma voz que cantava a tragédia sem medo. Tentei outra vez, e outra, e lentamente os meus dedos começaram a lembrar-se. Mas a música que saiu não era a que eu costumava tocar. Não havia melodias doces ou harmonias suaves. Era uma música crua, fragmentada, cheia de pausas e tensões. Era o som do meu coração partido.
E então as palavras começaram a vir. Não eram poéticas ou elaboradas. Eram simples, diretas, brutais na sua honestidade. Prometeste-me o ar, mas deste-me o vácuo. Construíste um palácio em cima da minha alma e depois demoliste-o como um sorriso. O teu silêncio foi a arma mais ruidosa que alguma vez ouvi. Passei a noite inteira a compor. Não parei para comer ou dormir. Era um exorcismo. Cada frase escrita, cada acorde tocado, era um pedaço do veneno que eu estava a arrancar de mim. A canção não era sobre ele, não realmente. Era sobre a ausência dele, sobre o espaço vazio que ele tinha deixado e o monstro que crescera nesse espaço. Chamei-lhe o teu silêncio. Quando o sol começou a nascer pintando o céu de Lisboa com tons de cinza e rosa, eu tinha terminado. Estava exausto e esgotado, mas pela primeira vez em meses sentia-me oco de uma forma boa. Sentia-me limpo. Mostrei a canção a Sofia no dia seguinte. Sentei-me à sua frente e toquei-a, de olhos fechados, com medo de ver a sua reação. Quando acabei, o silêncio pairou no ar por um longo momento. Abri os olhos. Ela estava a chorar. Não com pena, mas com uma espécie de reconhecimento reverente. Leo, sussurrou ela, isto é a coisa mais honesta que alguma vez te ouvi cantar. Foi ela que me arrastou para o Bardo, um pequeno bar no bairro Alto conhecido pelas suas noites de microfone aberto. A ideia de atuar em público era aterrorizante. Eu tinha perdido a minha confiança, a minha armadura de artista. E se eles odiarem? Perguntei, a minha voz a tremer. E se eles precisarem de ouvir? Respondeu ela. Tu não estás sozinho na tua dor, Léo. Há mais corações partidos neste mundo do que estrelas no céu. Canta para eles. Naquela noite, o bar estava cheio, o ar espesso com fumo e conversas. Quando o meu nome foi chamado, as minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Subi ao pequeno palco sob uma luz fraca, a minha guitarra a parecer um escudo frágil contra a indiferença da multidão. Sentei-me no banco, ajustei o microfone e respirei fundo. Esta canção é sobre o que acontece quando o som desaparece, disse eu, a minha voz a falhar, e então comecei a tocar. No início, as pessoas continuaram a falar, mas à medida que a canção avançava, um silêncio estranho começou a espalhar-se pela sala. As conversas morreram, os copos pousaram nas mesas, os rostos viraram-se para mim. Eu cantei com os olhos fechados, não por medo, mas para me conectar com a emoção pura que tinha dado origem àquelas palavras. Cantei sobre a traição, sobre a invisibilidade, sobre a luta para respirar num mundo que te roubou o oxigênio. Despejei toda a minha dor, toda a minha raiva, toda a minha vulnerabilidade naqueles 3 minutos. Quando o último acorde se desvaneceu, um silêncio profundo e pesado preencheu o bar. Por um segundo, pensei que tinha falhado, que os tinha envergonhado com a minha exposição crua. Abri os olhos. Ninguém se mexia. Vi uma mulher na primeira fila com lágrimas a escorrer-lhe pela cara. Vi um homem no fundo do bar a abanar a cabeça lentamente, como se estivesse a concordar com cada palavra. E então, alguém começou a aplaudir. Depois outro. E outro. Em segundos, o bar inteiro estava a aplaudir. Não eram aplausos educados, eram uma explosão, um reconhecimento, uma catarse coletiva. Eu tinha cantado a minha história, mas eles tinham ouvido a deles. Alguém na plateia tinha gravado a atuação com o telemóvel. Sem eu saber, essa pessoa publicou o vídeo online com uma legenda simples, para todos os que já foram silenciados. Nos dias seguintes, aconteceu algo que eu nunca poderia ter imaginado. O vídeo tornou-se viral. Começou devagar, com partilhas entre amigos, mas depois foi apanhado por blogs de música, por influenciadores, por pessoas comuns que se sentiam tocadas pela honestidade brutal da canção. Os comentários eram uma avalanche de emoção. Estou a chorar no autocarro. É como se ele tivesse roubado as palavras da minha alma. Passei por isto no ano passado. Obrigado por me fazer sentir menos só. Isto não é uma canção, é uma oração. A minha dor pessoal, o meu segredo vergonhoso, tinha se tornado universal. Pessoas de todo o país, de todo o mundo, estavam a conectar-se com o meu sofrimento. De repente, a minha solidão deixou de ser uma prisão e tornou-se uma ponte. A canção deu voz não só a mim, mas a uma legião de corações partidos, de pessoas traídas, de almas que se sentiam invisíveis. Pequenas editoras independentes começaram a contactar-me. Fui convidado para dar entrevistas em rádios locais. O Bardo pediu-me para atuar novamente, desta vez como artista principal, e a casa esgotou.
A minha vida estava a mudar a uma velocidade vertiginosa, mas a mudança mais importante não era externa, era interna. A música que a traição de Miguel me tinha roubado voltou para mim, mas diferente, mais forte, mais verdadeira. Já não era apenas uma forma de expressão, era a minha forma de sobrevivência. Tinha transformado o meu veneno no meu antídoto. Eu ainda estava ferido, ainda estava a cicatrizar, mas já não estava quebrado. Tinha encontrado a primeira nota da minha nova canção, e desta vez era uma canção que ninguém, nunca mais, me poderia tirar. Passou um ano que pareceu uma vida inteira. O sucesso inesperado de O Teu Silêncio não foi um fogo de artifício, foi a faísca que acendeu uma fogueira. Assinei contrato com uma pequena editora que acreditou em mim, não no fenómeno viral. Deram-me total liberdade criativa e eu mergulhei no trabalho. O resultado foi um álbum, a que chamei Ecos. Cada canção era um fragmento da minha jornada. A raiva, a negação, a tristeza profunda, a aceitação e, finalmente, os primeiros vislumbres de uma paz frágil. O álbum não vendeu milhões, mas encontrou o seu público. Um público fiel que não procurava refrões fáceis, mas sim honestidade. As minhas atuações já não eram em bares ruidosos, mas em pequenos teatros e auditórios, lugares onde as pessoas vinham para ouvir, para sentir. Eu já não era um músico de Rua del Fama, mas também não era uma estrela pop. Tornei-me algo intermédio, um artista, alguém que contava histórias através da música. E a minha história, por mais dolorosa que fosse, ressoava com os outros. A minha vida encontrou um novo ritmo. Mudei-me para um apartamento maior, com um quarto extra que transformei num pequeno estúdio. Voltei a falar com os meus pais. A conversa foi difícil. O meu pai nunca pediu desculpa diretamente, não era da sua natureza, mas numa tarde, enquanto eu lhe mostrava um artigo sobre o meu álbum num jornal nacional, ele pousou a mão no meu ombro e disse: "Tens o talento da tua avó. Ela ficaria orgulhosa." Na sua linguagem, aquilo era o mais próximo de um "eu amo-te e aceito-te" que eu alguma vez iria receber. E pela primeira vez foi o suficiente. Eu estava a aprender a ser inteiro por mim mesmo. A felicidade já não era um destino que dependia da chegada de outra pessoa, mas sim um caminho que eu estava a construir, nota a nota, dia a dia. Encontrei alegria nas coisas simples, o primeiro café da manhã, uma caminhada à beira do Tejo, uma conversa longa com a Sofia, o processo de criar uma nova melodia do zero. A minha solidão deixou de ser um vazio assustador e transformou-se num espaço de calma e criatividade, uma harmonia que eu tocava para mim mesmo. E foi nesse estado de paz recém-descoberta que ele reapareceu. Aconteceu depois de um concerto no Porto. Eu estava nos bastidores a arrumar a minha guitarra quando o produtor de palco me disse que eu tinha uma visita. Esperei a Sofia ou alguém da editora, mas quem entrou na pequena sala foi Miguel. O choque inicial foi como um soco no estômago, um eco fantasma da dor antiga. Ele estava diferente, mais magro, com sombras de cansaço sob os olhos que o seu fato caro não conseguia disfarçar. O brilho de herdeiro confiante tinha desaparecido, substituído por uma vulnerabilidade que eu nunca lhe tinha visto. "Leo", disse ele, a sua voz pouco mais que um sussurro. Fiquei em silêncio, a segurar a guitarra como se fosse um escudo. Não sabia o que dizer, o que sentir. A raiva que eu esperava sentir não apareceu. A dor também não. Havia apenas uma distância imensa, como se estivéssemos em lados opostos de um rio que se tornara demasiado largo para atravessar. "Eu sei que não tenho o direito de estar aqui", continuou ele, dando um passo hesitante na minha direção. "Mas eu precisava de te ver. Precisava de te dizer." Ele engoliu em seco. "Eu ouço as tuas canções, todas elas. É como se estivesses a contar a nossa história, mas da forma que eu nunca tive a coragem de o fazer." Ele fez uma pausa, os seus olhos a suplicar por uma reação que eu não lhe dei. "O casamento acabou. Divorciei-me há 6 meses. Foi um desastre desde o início. Eu era um cobarde, Léo. Tinha tanto medo de desiludir o meu pai, de perder o meu estatuto, o meu mundo, que acabei por perder a única coisa que realmente importava. Acabei por me perder a mim mesmo." As suas palavras eram as que, um ano antes, eu teria dado a minha vida para ouvir. A validação, o arrependimento, a confissão. Mas agora elas soavam distantes, como a notícia de um desastre num país estrangeiro. Afetava-me, mas já não me destruía. "Eu sei que te destruí", disse ele, a sua voz a quebrar, "e vivo com isso todos os dias. Mas eu mudei. Enfrentei o meu pai, disse-lhe que não ia mais viver a vida dele.
Estou a tentar encontrar o meu próprio caminho e esse caminho parece vazio sem ti. Será que alguma vez me poderias perdoar? Será que poderíamos tentar de novo? A pergunta ficou suspensa no ar, carregada com o peso de tudo o que tínhamos sido e de tudo o que nunca seríamos. Olhei para ele, para o homem que eu tinha amado com uma devoção cega e dolorosa, e pela primeira vez vi-o claramente, sem o filtro da paixão ou da mágoa. Vi um homem fraco, aprisionado pela sua própria herança, que tinha escolhido o caminho mais fácil e só agora percebia o preço. E senti uma pontada de pena, mas não de amor. O amor tinha morrido naquela noite, na festa, e o seu fantasma já não me assombrava. Respirei fundo, sentindo uma calma que me surpreendeu. Eu perdoei-te, Miguel, disse eu, e as palavras eram verdadeiras. Perdoei-te há muito tempo, mas não o fiz por ti, fi-lo por mim. Eu precisava de me libertar do peso do que me fizeste para poder seguir em frente. A raiva e o ressentimento eram uma âncora e eu precisava de navegar. Ele deu um passo em frente, um vislumbre de esperança nos seus olhos. Então, não, interrompi-o suavemente. Não há um nós para tentar de novo. A pessoa que tu destruíste já não existe, e a pessoa que eu sou hoje foi construída sobre as ruínas que tu deixaste. A minha força nasceu da minha maior fraqueza, que eras tu. A minha voz nasceu do teu silêncio. Vi a compreensão a instalar-se no seu rosto, seguida por uma dor profunda e final. Ele tinha vindo à procura de absolvição, talvez até de redenção, mas eu não lhe a podia dar. A minha paz não estava à venda. Tu ensinaste-me a lição mais importante da minha vida, Miguel, continuei. Ensinaste-me que nunca devemos entregar a chave da nossa felicidade a outra pessoa, que nunca devemos permitir que a nossa capacidade de respirar dependa de quem está ao nosso lado. Eu aprendi a respirar sozinho, e agora eu gosto do som da minha própria respiração. Ele assentiu lentamente, os seus ombros a descaírem em derrota. Eu entendo, sussurrou. Desejo-te o melhor, Léo. Tu mereces. Tu também, Miguel, respondi, e era sincero. Desejo que encontres a tua própria música. Ele virou-se e saiu da sala, deixando-me sozinho com a minha guitarra e o eco das nossas últimas palavras. Não senti triunfo nem satisfação. Senti apenas um fechar de ciclo, um ponto final numa história que precisava de terminar. Naquela noite, no meu quarto de hotel, não pensei nele. Peguei num caderno e comecei a escrever uma nova canção. Não era sobre dor ou traição, era sobre resiliência, sobre encontrar um lar dentro de nós mesmos, sobre a beleza agridoce de estar só, mas não solitário. A vida continua a dar voltas. Ainda há dias difíceis, momentos de dúvida, mas agora eu tenho uma âncora que ninguém me pode tirar, a minha música, a minha verdade. Se alguém me perguntasse se valeu a pena passar por todo aquele inferno, eu não responderia facilmente. Mas diria isto, a dor quase me matou, mas a arte que nasceu dela salvou-me. E essa harmonia, a que encontramos não no amor de outra pessoa, mas na aceitação de nós mesmos, é a melodia mais bonita e duradoura de todas.